Que tipo de currículo consegue os melhores empregos? Fala aí, pessoal, eu vou contar hoje um pouquinho de como eu, como empresário, empreendedor, leio os currículos que chegam na minha mão e vira e mexe, tem muitos currículos que vêm para a gente poder avaliar e colocar em posições na Multilaser, e eu vou tentar abrir um pouco a cabeça aqui com toda a sinceridade de como eu, como empreendedor, penso, o que eu busco no currículo. É algo que muitos outros empresários também buscam, não quer dizer que todo mundo pense desse jeito, mas eu espero que esse vídeo seja uma boa dica e tenha alguns insights legais para você que está começando a sua carreira, tentando montar o seu currículo ao longo da vida ou escrevendo o seu currículo. A primeira coisa que eu costumo olhar é a escola que a pessoa fez. Se foi um colégio muito bom, muito reconhecido, muito forte, vale a pena colocar no currículo. Faculdade, claro, tem que estar. Eu dou uma olhada se é uma faculdade realmente boa, de primeira linha ou não. Se você tem uma faculdade de primeira linha, isso ganha pontos. O currículo é tipo um monte de pontuação na cabeça da pessoa que está entrevistando ou da pessoa que está avaliando. Ela vai lendo e falando, isso aqui vale ponto, isso aqui tira ponto, isso aqui vale ponto. E no final, os melhores currículos são aqueles chamados para uma entrevista, em que você já vai para a entrevista com o entrevistador empolgado, porque sabe que é um bom currículo que está na mão. Então faz muita diferença. Uma boa faculdade faz diferença, não apenas porque o ensino é melhor ou pior que as outras, às vezes até nem é tão melhor assim, mas porque uma boa faculdade, ela é um grande filtro. Você sabe que se a pessoa fez uma faculdade top de linha, ela tem uma mente diferenciada. Ela recebeu um treinamento no ensino fundamental, no ensino médio, um treinamento lógico, um treinamento conceitual, sabe escrever bem, sabe pensar. Então você já para e fala, cara, isso aqui é uma cabeça diferenciada. Depois, mais importante que a faculdade, vem as empresas que a pessoa passou, as escolas que ela passou. Especialmente em começo de carreira, as empresas são como se fossem escolas. Então você que está começando a sua carreira, você tem que escolher uma empresa não só pelo salário. Aliás, o salário deveria ser a menor coisa que você vai olhar. Se o seu trabalho é desafiador, tem chance de crescimento e você vai aprender bastante, você vai ter um trabalho foda, com um chefe foda, numa empresa que te dá currículo, que te dá bagagem, né, uma empresa de primeira linha, isso muitas vezes vale mais do que ganhar 1.000 a mais, ou 1.000 a menos, ou 500 a mais, 500 a menos. Então eu já começo a olhar, puxa, são empresas boas, que são especializadas ou espetaculares naquela função que eu estou buscando. Por exemplo, estamos buscando uma pessoa de marketing. Então se a pessoa ela passou por uma empresa que é uma grande escola de marketing, como por exemplo uma Kimberly-Clark, uma Nestlé, uma Unilever, empresas que isso é o DNA delas, puxa, legal. Ou a pessoa ela é da área de IT, ela esteve numa consultoria de IT super importante, ou a pessoa vai para a área de engenharia, mas ela trabalhou numa multinacional, como a Samsung ou como a Whirlpool, que tem braços de engenharia muito fortes. Então isso também conta muitos pontos. Uma outra coisa muito importante é entender o tempo que a pessoa fica na empresa. É muito comum receber currículo na mão que o cara passou lá por 8 empresas nos últimos 10 anos. Então ficou um ano aqui, um ano ali, 2 anos aqui, um ano ali. Isso é péssimo. Isso já começa a ser um alerta gigante de que o cara que não para quieto, coisa muito boa não é. Mesmo uma pessoa que tem uma carreira meteórica, ela não fica um ano em cada empresa, ela faz ciclos maiores. Então eu, como empresário, estou sempre buscando e olhando para ciclos. 3 anos, 4 anos, é um belo ciclo. 6 anos, 7 anos, legal. A pessoa ficou 10, 12 anos na mesma empresa, aí é um negócio, um alerta amarelo, que pode ser muito bom, não é nenhum demérito, mas vou querer entender se a pessoa não ficou estagnada. 10, 12 anos na mesma empresa. Não quer dizer que é ruim, tá, pessoal? Se a hora que sentar entender que ela passou por várias áreas, foi promovida, foi se reciclando, tá ótimo. O que realmente é ruim é quando a pessoa fica pipocando de emprego em emprego. A gente até tem um jargão aí que é o pipoqueiro, né? Tipo, pra aqui, pra ali, aí não deu certo, eu não sei, sempre chega com um papinho. Isso é muito ruim, então cuidado, você que já tá, sei lá, no terceiro emprego em 3 anos, mas eu quero outra coisa. Talvez é melhor você aguentar firme, aprender, fazer um ciclo maior, porque isso pode ser ruim pro seu currículo. Outra coisa muito importante que eu fico sempre de olho, quero entender, são as passagens de uma empresa para outra. Então, puxa, um currículo legal, o cara fica 3, 4 anos numa empresa, aí você vê lá, acabou em julho. E aí na outra empresa começou em agosto. Mês seguinte já começou em outra, mais 3, 4 anos, 5 anos. Aí ele já foi para outra, ou seja, ele está sempre saindo da empresa por um convite ou por um trabalho melhor num outro lugar melhor. Isso conta muito ponto. Agora, o que aparece muito são as brechas, né? Então saiu aqui, começou daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então você já começa, é um alerta amarelo na hora. Puxa, então o cara foi demitido dessa empresa. E não é nenhum demérito ser demitido, isso acontece. Agora, acontece uma vez na carreira? Ok. 2 vezes, tem que entender um pouco melhor. O cara 4 vezes é demitido, aí você pergunta o que é. Foi uma reestruturação. Aí na outra, mas deu um azar, fechou, não sei o quê. Outra reestruturação. Começa a vir uma história meio estranha de que, poxa, em todo lugar o cara é demitido e nunca é culpa dele. Nunca é porque o cara, não performou bem, é um funcionário que não trabalhou direito. Então é um grande alerta quando tem essas brechas de carreira. Mas aí você ficou fazendo o quê? Eu estava dando consultoria, eu estava não sei o quê. É complicado. Eu estou dizendo isso aqui porque é real, pessoal, tá? Não é a coisa mais bonitinha de falar, mas eu estou passando realmente a visão do empregador para você saber com sinceridade como pensa a cabeça do empregador. Eu acho que vai ser útil
para as pessoas que estão assistindo saberem a real e tentarem construir o seu currículo de acordo, porque um bom currículo aumenta muito a empregabilidade. Você tem uma carreira legal, que você está sempre com bons desafios, com bons empregos, com uma boa renda para você e sua família, então é importante saber a real de como pensa o empregador. Quão longo tem que ser o currículo? Ele tem que estar cheio de texto, cheio de realizações? Aí acho que é uma questão de gosto. Não me impressiona muito, sendo bem sincero. Eu quero saber mais no currículo a parte objetiva. Esse período eu fiquei daqui até aqui, em tal lugar, depois fui para tal lugar, depois tal lugar, aprendi isso, aquilo, fazia isso, aquilo. Bem resumido. Porque também a pessoa faz uma lista de realizações gigante, com 100 realizações. Você sabe que na prática não é realmente a pessoa, é um time, às vezes é outra área, que não sei o quê. Então, na entrevista você vai entender melhor o que a pessoa fez, o que é a realização dela, o que é a realização do time, e também não pega muito bem o funcionário começar a botar um monte de mérito para ele, que na verdade você sabe que não é bem o cara, às vezes é uma outra pessoa, ou foi o chefe, foi um colega. Então, o currículo é mais para você ter um mapa geral. Boa escola? Não boa escola. Boas empresas? Não boas empresas. Ficou períodos longos ou ficou pipocando? Teve umas brechas ou não teve brecha? Foi demitido ou pediu as contas ou foi promovido para outras empresas, lugar melhor? Você tem uma noção da carreira, um pouco do foco da pessoa, e aí você já filtra e chama para a entrevista, que aí sim que a pessoa vai ter a oportunidade de mostrar realmente o seu trabalho no detalhe. Espero que vocês tenham achado interessante esse vídeo. Coloca nos comentários aqui embaixo quais foram as suas experiências com currículo, e se vocês gostariam, também coloca nos comentários se vocês gostariam que eu grave um vídeo falando especificamente sobre a entrevista, o momento da entrevista, o momento de tirar referências, beleza? Um abraço, por hoje é isso.